Bom dia a todos, professor Fernando, mais uma aula de Geografia para os alunos dos oitavos anos. Nós estamos trabalhando a apostila 4, capítulo 5, que tem como tema central região norte. Hoje nós vamos falar sobre clima e vegetação. Então, aqui eu tenho o mapa da região norte para que vocês possam estar se posicionando conforme a aula for desenrolando, e eu vou passando mais ou menos as características desse clima. Então, a Amazônia é uma região de grande extensão territorial, como nós vimos anteriormente, tem mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo a maior região do Brasil. Ela está muito próxima à linha do Equador, portanto, é uma região de baixas latitudes, ou seja, tem uma grande incidência de raios solares. Por isso, o seu clima é predominantemente equatorial. Qual a principal característica desse clima equatorial? É um clima quente e úmido. Tá? Então, chove muito durante todo o ano. Tá, mas por que esse clima é muito úmido? Importante salientar. Esse clima é muito úmido porque dentro da região norte nós temos a presença da floresta amazônica e uma grande quantidade de rio. Isso que faz da região norte ter uma grande umidade. A temperatura média dessa região ela vai ser superior a 25 graus, ou seja, é uma região que é quente o ano inteiro, tá? Com uma variação muito pequena de amplitude térmica, né? Então, a variação de amplitude térmica, lembrando a vocês que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Essa variação é muito pequena. Vou dar um exemplo. No mesmo dia, eu tenho a temperatura máxima de 35 graus, a temperatura mínima de 33 graus. A amplitude térmica vai ser de 2 graus. Então, é mais ou menos dentro deste contexto. Tá? Por chover bastante, por ter chuvas abundantes nessa região, a pluviosidade vai ser muito elevada. Ou seja, a pluviosidade anual dessa região pode chegar a 3.000 milímetros. Ou seja, dentro dessa região chove praticamente todos os dias. Clima, aí eu tenho uma variedade de climas dessa região. Então predomina o equatorial, mas dentro dessa região tenho também o clima equatorial típico. As chuvas são abundantes em qualquer época do ano, esse é o clima que predomina. Domina na parte ocidental da região, oeste do Acre e do Amazonas. Ele vai se estender por mais países da América do Sul, tipo Colômbia, Peru e Bolívia. Na parte leste, ou seja, na parte oriental da região norte do Brasil, principalmente nos estados do Pará e do Amapá, o clima característico dessa região é o clima subequatorial. Quando eu falo de subequatorial, eu estou falando de um clima abaixo do equatorial. Então, eu não vou ter aquelas chuvas abundantes. Eu vou ter o quê? Pesadas chuvas concentradas em alguns meses do ano. Ou seja, no período de 1 a 3 meses. O restante vai estar muito seca essa região. Então, dentro da mesma região, eu tenho características diferentes de clima. Para finalizar, lá no extremo norte, em Roraima, e na parte sul, os dois extremos, extremo norte e extremo sul. Então, Roraima, extremo norte, e confins do Mato Grosso, aí eu vou ter estação seca.
ou seja, a estação seca, é bem acentuada e as chuvas são bem moderadas. Então, esse clima subequatorial, ele faz transição para os climas tropicais. Então, próximo, faz transição, fica entre os climas tropicais. Então, eu tenho chuva predominante no clima equatorial típico, eu tenho alguns períodos de estiagem no clima subequatorial. Em termos de vegetação, tá? A vegetação que predomina nessa região, na região norte, é a floresta amazônica, ou seja, uma região de floresta, né? Variado conjunto de cobertura vegetal, né, de tamanhos e características ambientais diversas, árvores gigantescas, né? Tem árvores cujo tronco precisa de 5, 6, 7 homens para abraçar, né? Eu tenho algumas folhas, né? E folhas são largas, então tem meio metro de folhas, coisas desse tipo. Então a coisa é gigantesca. Algumas árvores muito altas, 10, 12, 15 metros de altura. Então são árvores altas. Então é uma característica totalmente diferente no qual nós vamos encontrar somente naquela região. Então eu vou começar a passar características, né, dessa floresta para que vocês tenham um entendimento melhor em relação a tudo isso. Então, volto a frisar, predomínio de densas florestas, a chamada floresta amazônica ou floresta equatorial amazônica, né, com conjunto muito forte de cobertura vegetal, de diversas características ambientais diferentes, árvores gigantescas, como eu passei para vocês, com algumas dezenas de metros, unem as copas, formando as abóbadas, né, superiores muito juntas, muito próximas. Eu vou passar todo o sentido dessa proximidade. Entre elas estão as árvores menores e os arbustos entrelaçados por enormes cipós. Cipós dá uma tendência, né, de área florestada mesmo. Os raios solares precisam vencer vários andares de copas muito densas e raramente chegam ao Sol. Então vamos tentar definir agora esse tipo de vegetação. Primeiro, a floresta amazônica ela é densa, ou seja, ela é muito grande, tá? Milhões, ela tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados dentro do Brasil. Importante ressaltar, essa vegetação, ela é uma vegetação com grande índice de pluviosidade, como foi dito para vocês, 3 mil milímetros de chuvas anuais. Essa vegetação é uma vegetação higrófila, ou seja, a vegetação se adapta a lugares úmidos. Essa vegetação é heterogênea, ou seja, grande diversidade de espécies. Ela é latifoliada, as folhas são largas e chatas. Essa vegetação, ela também é perene, ou seja, ela vai estar sempre verde. Então, olhem a quantidade de características que tem essa floresta amazônica. É importante ressaltar que ela está dentro do Brasil e mais alguns países da América do Sul, tipo Bolívia, Peru, Colômbia, as Guianas. Então, todos esses países têm resquícios de floresta amazônica. É a maior floresta equatorial do mundo. Aí na parte das planícies,
próximas ao rio Amazonas, né, eu vou ter algumas baixadas alagáveis, onde nós vamos encontrar campos, uma vegetação mais rasteira. Um exemplo claro dessa vegetação rasteira são os Campos de Marajós, na ilha de Marajó, muito conhecida, né? Vamos falar mais da ilha de Marajó à frente. Obrigado por tudo, até a próxima aula.